A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 19, do verso 25. Verso 25 e 26, meus amados. Vamos à leitura com a ajuda do nosso bom Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Glória a Deus por essas palavras. São dois versos, meus amados, pequenos, mas de um significado bem profundo. Para os que conhecem, né, da história de Jó, sabe que Jó era um homem que era muito próspero, né, na terra ali na região onde ele vivia. Porém, o Senhor permitiu, né, que Satanás se andasse com ele, né, por um certo tempo. E sobre Jó veio muitas tribulações, muitas aflições, né? Ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, e se encontrou em extremo lamento, né, sobre tudo que estava sobrevindo à vida dele. Mas aqui nós vemos, né, que da boca de Jó, apesar de tantas aflições que ele estava passando, saiu esses versos, né, que ele aqui demonstrou fé profunda no Senhor, né, e sabendo que apesar de toda a situação difícil que ele estava passando, o Senhor era com ele e que o Senhor iria dar escape, né, para toda aquela situação que ele estava vivendo. A mesma coisa a gente às vezes passa, né, em nossas vidas, né? Tem situações na nossa vida que sobrevêm que a gente fica, nossa, eu não consigo passar por isso aqui eu acho que não tem mais jeito, essa situação aqui eu acho que não vai ter fim, que é o meu fim, não tem como eu ultrapassar tudo isso. Sendo que quando o Senhor é conosco, a gente tem aquela certeza, aquela garantia que apesar de todos os males que sobreviam a nós, o Senhor nos dará escape, o Senhor nos dará socorro, né? A palavra de Deus fala que Ele é socorro presente no dia da angústia, né? E mesmo que a gente venha avaliar, né, a nossa caminhada com Deus, por certo encontraremos algumas falhas, erros ou tropeços, porque não há um ser perfeito aqui na terra, né? A palavra de Deus fala que Ele olha para todos os habitantes da terra e não encontra um homem perfeito. Quer dizer o quê? Que todos nós cometemos falhas, né? Que até aqueles que vivem, né, em comunhão com Deus, procurando agradá-lo, no decorrer da sua vida acaba tropeçando aqui ou ali. Isso é natural porque nós estamos em um corpo carnal. Mas não que nós devemos nos acostumar com as nossas falhas, né, diante de Deus, não. Temos que sempre, cada vez que nós caímos ou pecamos, buscar de Deus, né, a redenção, o perdão, se arrepender de coração sincero, porque Deus fala que não rejeita um coração quebrantado. E todo aquele que reconhece o seu erro, a sua falha e busca de Deus o perdão, o Senhor libera o perdão na vida de todos aqueles que se encontram arrependidos, né, que estão ali sendo sinceros. Aqui Jó, né, ele tinha a convicção de que o Senhor era com ele e que veria a glória do Senhor sobre a vida dele novamente, porque ele sabia que a caminhada dele agradava ao Senhor, né? Tanto que Deus falou mesmo, né, para o próprio inimigo, né? Falou bem de Jó, né? Disse que ele era um servo bom, fiel. Então, os olhos de Deus, a caminhada de Jó era boa, era agradável aos olhos do Senhor. Então, por que o Senhor negaria esse bem para ele, né? De restituir para ele todas as coisas que Jó tinha perdido. A mesma coisa somos nós. Às vezes a gente avalia a nossa condição assim espiritual diante de Deus. Tem uns que diz, nossa, eu estou procurando fazer tudo certinho, me esforço para fazer aquilo que agrada ao Senhor, né? E mesmo assim me sobreviveu todo esse mal. Então, se você está na sua vida espiritual alinhada ao que o Senhor requer de cada um de nós, né, que é a obediência, caminhar nos seus caminhos, seguir os seus preceitos, então tenha certeza que o socorro virá, porque o Senhor, Ele diz que não nega a favor àqueles que o buscam. A mesma coisa é aqueles também que às vezes está em erro, em falhas, em tropeços, o Senhor também não nega a misericórdia dele sobre nossas vidas. Então, tem o favor do Senhor, tanto na vida daqueles
que estão em obediência, e também tem a misericórdia do Senhor e o favor dele na vida daqueles que se encontram em desobediência, mas que tenham o coração quebrantado e sincero, que o Senhor fala que não rejeita. Aqui, né, Jó, vemos que ele era um homem que agradava ao Senhor, né? E por isso que ele falou com toda certeza: bem sei que o meu Redentor vive, né? Ele fala aqui: e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ele trouxe aqui uma certeza de que mesmo na pele dele ele veria a Deus. Quer dizer que não seria em espírito depois que ele partisse desse mundo, não. Seria ele em vida ainda, porque ele fala aqui: em minha carne verei a Deus. Então ele tinha certeza que o Senhor viria com resgate sobre a vida dele, né? Que viria com a libertação. A mesma coisa temos que ter, meus amados, essa confiança e a certeza que Jó tinha de que o Senhor é conosco, que independente da situação que estejamos passando, independente do que sobrevinha a nós, que Deus fala que a chuva cai sobre os bons e os maus, e as coisas ruins acontecem tanto com os justos quanto com os injustos. Vivemos nessa terra sujeita a tudo, mas Deus fala que em todas as situações Ele passa conosco, nos dando vitória, nos dando força, nos dando ânimo para conseguir caminhar e prosseguir rumo às promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje. Que o Senhor venha ministrá-la ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.